Bem, Senhor Jesus, amém? Eu fico feliz e muito constrangido, porque não só é a primeira vez, depois de muito tempo de pregar na igreja, assim, para muitas pessoas, quanto foi a primeira vez que eu cantei na igreja. É algo que o pastor tem me desafiado e eu aceitei o desafio. Então, eu fico feliz, mas também muito constrangido. Então, segure aí comigo que vai dar certo. O Senhor tem uma palavra para falar aos nossos corações hoje, amém? Eu não conheço muitos de vocês, meu nome é Richard, eu sou casado com a Mayra, a moça que estava cantando aqui com a camisa preta. A gente chegou aqui recentemente, conhecemos o casal de pastores, o Luiz, a Ana, a gente tem amizade com algumas pessoas aqui, temos ido aos cultos em casa do DNA, que é toda quarta-feira. A gente tem ido no local lá em Leominster, mas em breve teremos outras casas, outros lugares, talvez fique mais próximo de você. Eu fico muito feliz que vocês aceitem esse chamado, né, para estar cultuando em casa, não deixar o seu momento com Deus apenas aqui no domingo. Amém? E eu queria compartilhar com vocês uma cena específica de um filme que eu estava assistindo algumas semanas atrás em casa, que me fez refletir. E só para dar um contexto do que estava acontecendo, esse filme, na verdade, é uma série. Ele conta, né, uma série fictícia, como seria o mundo se a União Soviética tivesse ganhado a Guerra Fria dos Estados Unidos. Né? Só uma aulinha de história, só para a gente estar todo mundo na mesma página. A Guerra Fria aconteceu durante 40 anos, se eu não me engano, entre a década de 40, 70, mais ou menos em torno aí dessa época. E existia uma disputa entre as duas maiores potências mundiais da época, que eram os Estados Unidos e a União Soviética, que hoje se dividiam entre a Rússia e alguns outros países. E dessa disputa, quem venceu, né, essa disputa de poder foi os Estados Unidos. Isso aconteceu na realidade. Porém, nesse filme, nessa série, ela conta a história de e se as coisas fossem diferentes. E dentro dessa trama, os Estados Unidos, por ter perdido muito da sua influência como potência mundial, ele pensou assim, a NASA pensou assim, e se a gente mandar a primeira mulher à Lua? Será que a gente não vai reconquistar essa influência? A gente não vai voltar, né, ao patamar que estávamos? Então eles começaram a preparar, eles treinaram uma equipe de mulheres, até que algumas saíram e se formaram como astronautas, certo? E nessa história, que novamente eu repito, é uma história fictícia, não aconteceu de verdade, no momento em que eles enviaram a primeira missão, onde existia uma mulher que ia pisar na Lua pela primeira vez, o mundo inteiro estava assistindo, todas as famílias, todo mundo aqui dos Estados Unidos estavam vidrados na tela da TV, vendo essa cena histórica, e os familiares dos astronautas que estavam nessa missão, eles se reuniram numa casa para assistir, compartilhar desse momento. E no momento em que a nave ela saiu da atmosfera, entrou no espaço para chegar até a Lua, cortou a conexão. Eles perderam a imagem, perderam o som, e todo mundo ficou assim, assustado, desesperado, com medo. E eu lembro especificamente que o marido dessa mulher, ele saiu da sala onde todo mundo estava assistindo, preocupado, ele foi tomar uma água para se acalmar, porque ele não estava acreditando naquilo que estava acontecendo. Sabe, a mulher dele, aquela pessoa que estava caminhando com ele por toda a vida, cheia de conquistas, cheia de preparo, passou por meses de treino para se tornar um astronauta, a primeira mulher a pisar na Lua. De repente, ele sentiu como se a esperança dele se apagasse. Ele ficou desesperado, ele ficou sem saber o que fazer. E ele soltou uma frase, ele falou assim para a pessoa que estava do lado dele: cara, minha mulher está lá no espaço e não tem nada que eu possa fazer, eu não tenho controle de nada. E essa frase ficou ressoando na minha mente, eu tive que até que pausar naquele momento a série, e aquilo me fez
me fez pensar, sabe? Eu tirei um tempo para remoer aquilo, porque eu pensei, caraca, é isso mesmo, nós não temos o controle de nada, sabe? E eu consegui ver a trama se apresentou muito bem, porque mostrou detalhadamente os sentimentos que ele estava passando, sabe? De não acreditar no fato de que a mulher dele estava numa distância inatingível e ele estava aqui na Terra preso, sem poder fazer absolutamente nada, só aguardando uma boa notícia. Ele começou a cogitar tudo que poderia ter acontecido, tudo que poderia acontecer de ruim com a esposa dele, o que ele faria se ele a perdesse e tal, e tudo mais. E nessa reflexão, durante a semana, eu estive pensando sobre isso e conversando com Deus. Isso é importante, eu vou compartilhar aqui, que a gente não está limitado para conversar com Deus apenas quando a gente fecha a porta do nosso quarto, se ajoelha e fecha os nossos olhos. A gente tem liberdade, por causa de Cristo, para conversar com Ele durante o nosso trabalho, durante os nossos afazeres, durante os nossos estudos, durante o nosso dia, amém? O Senhor, Ele ouve as nossas orações, mesmo quando elas não são em voz alta. Contanto que o nosso coração esteja inclinado ao Senhor. E nesse momento que eu estava pensando sobre isso, mastigando um pouco essa frase, eu lembrei de Salmos 8. E eu consegui entender algumas coisas através disso. E se você está com a sua Bíblia aí, gostaria de convidar vocês a participarem dessa leitura. Amém? Porque eu costumo dizer que eu não quero que você ouça aquilo que eu estou lendo. Eu quero que você perceba que o que eu estou lendo aqui está aí também na sua Bíblia. A gente compartilha da mesma palavra. E em Salmos 8, eu vou ler ele todo. Eu vou ler numa versão específica aqui para ficar mais fácil de eu explicar. Mas fique à vontade se você estiver numa versão diferente. E nessa versão diz assim: Ó Senhor, nosso Senhor, o teu nome majestoso enche a terra. A tua glória é mais alta que os céus. Tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem tua força. Assim calaste teus inimigos e todos que a ti se opõem. Quando olho para o céu e contemplo a obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que ali puseste, eu pergunto: quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E, no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que os anjos e os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo que criaste e puseste sob a autoridade deles todas as coisas. Os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as correntes dos oceanos. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Pai querido, neste momento eu quero pedir para que o Senhor possa transformar essa palavra em vida em nossos corações, Pai. Fale conosco aquilo que o Senhor precisa falar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ok, eu gostaria de convidar vocês a trazerem à memória como esse rapaz que estava desesperado com a mulher no espaço, uma situação, um momento da vida de vocês, em que vocês estavam passando por um problema, uma dificuldade, uma situação surpresa, em que vocês não tinham controle nenhum. Eu sei que todo mundo já passou por isso, eu já passei, vocês. Traz agora ao seu coração, à sua mente, lembra de como você se sentia, lembra do que você queria fazer para desenrolar aquele negócio, sabe? E eu estou falando de situações, não situações, não sei o que fazer, meu Deus, me ajude. Eu falo de situações em que o desespero é tão grande que nem de Deus você se lembra. Que você tenta corrigir as coisas porque Deus não te respondeu, você tenta corrigir com a sua própria capacidade. É dessa situação que eu estou falando aqui hoje.
E assim, seja situações de vida ou morte, situações complicadíssimas que a gente pode ter passado, ou que alguém do nosso lado, alguém que é importante para nós passou, ou seja, situações até simples, como talvez um erro que aconteceu no salão durante o corte de cabelo, sabe? Situações em que você não tem controle sobre, e que ou que acaba com o seu dia, ou que te desespera por completo. A gente, esse sentimento que você trouxe à memória, essa situação que você se lembrou, todo mundo aqui pode ter passado por alguma coisa, e provavelmente diferente. Porém, temos uma coisa em comum, como o salmista diz, né? Que nós, seres mortais, seres humanos, é que nós somos limitados pelo espaço, a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós somos limitados pelo tempo, em que a gente não consegue acessar o nosso futuro e nem voltar para o nosso passado para corrigir aquilo que a gente fez ou falou. E também pela nossa natureza caída, em que as nossas má intenções, o nosso pecado, muitas vezes ele atrapalha um processo que Deus está fazendo conosco, e nos impede de enxergar aquilo que precisamos ver naquela situação para que seja resolvida. Todo mundo caminhando comigo nessa construção que eu estou fazendo, amém? E dentro dessa natureza caída que todos nós carregamos, por mais que você tenha um relacionamento com Deus, por mais que você teve experiências sobrenaturais em algum momento com Jesus, vira e mexe a gente esquece dessas coisas, a gente negligencia a soberania de Deus, e a gente tenta fazer as coisas com o nosso entendimento, com aquilo que a gente acha que é certo, como aconteceu no jardim, como aconteceu em inúmeras outras histórias em que encontramos na Bíblia. O homem, né, o ser humano, o homem e a mulher, nós temos a, assim, a ignorância de descartar Deus, descartar o processo dele sobre a nossa vida, a vontade dele sobre nós, porque a gente é impaciente, porque a gente é, é ousado demais para fazer aquilo que a gente acha que é certo. E assim, isso que acontece com todos nós, ela é como se o seu filho, é como uma criança, que imagina o seguinte, imagina essa situação, em que o seu filho pequeno, temos crianças aqui menores hoje, imagina, tem quantos anos a Laura? Vai fazer 2. E a mais velha? 8 anos. Imagina a sua filha de 8 anos pegar a chave do carro, se dirigir para a escola, voltar para casa, fazer comida. E com certeza, se ela pode até tentar, mas não vai chegar muito longe. Por quê? Porque ela não tem ela é incapaz de fazer isso, ela não tem a experiência, ela não tem o conhecimento certo, sabe? Ela não tem a habilidade para isso. E numa situação dessa em que sua filha, pai, fala assim, pai, eu vou me dirigir para a escola, eu vou fazer minha comida, eu vou me desenvolver sozinho, porque já chegou o tempo, já está na hora, eu sou crescido, eu sou adulta. Vocês, né, nós como pais, provavelmente vai falar o quê? Não, mas você não está pronta. Você não tem essa capacidade toda ainda, você não tem essa habilidade. E esse cenário que eu estou tentando construir é muito semelhante com o que acontece nessas situações conosco e o nosso Pai que está nos céus. A gente tenta assumir o controle de situações e momentos da nossa vida em que nós não estamos preparados, não estamos totalmente capacitados, nós não fomos chamados para aquilo ainda. A gente tenta extrapolar os momentos da nossa vida, e Deus, muitas vezes, ele para e fala, não tem lógica você fazer algo assim. Não tem o porquê você estar desejando isso, porque não está no tempo ainda. Você ainda está crescendo, você ainda está amadurecendo, você ainda precisa aprender outras coisas até que você consiga fazer isso que você está querendo.
E assim, mesmo Deus talvez comunicando isso conosco de alguma forma, a gente tenta medir forças com Ele. Imagina só, um ser mortal, um ser limitado pelo espaço e tempo, tentando medir forças com aquele que é dono do tempo, com aquele que fez todas as coisas, que fez as estrelas que estão no céu, fez o chão que a gente pisa, como o Leo falou, que nos deu, que nos permitiu acordar, que as misericórdias dele são renovadas sobre a nossa vida todas as manhãs. E as coisas não foram só criadas por ele, mas também são ativamente geridas por ele. Deus, e nós cremos em um Deus vivo, amém? Ele não só criou as coisas lá no início, como ele também cuida e mantém todas essas coisas até hoje. A gente deseja, né, nessa natureza caída que carregamos, pegar de volta o controle das nossas vidas, que a gente um dia entregou ao Senhor, porque a gente não confia que ele ainda é o gestor sobre a nossa vida. A gente tenta administrar coisas que não temos capacidade de administrar em nossas vidas, porque a gente não confia que o nosso Pai que está nos céus já está cuidando de todas as coisas, que Ele não só nos criou, mas também cuida de nós. E cuida de nós até hoje. Ele cuida de nós, sempre cuidou, nunca falhou em cuidar, consequentemente vai continuar cuidando. E mesmo que a gente pense diferente dessa realidade, Deus não perde o seu controle, Ele não perde a sua capacidade só porque a gente deixa de ter fé, porque a gente desconfia da capacidade dele. Não é pela nossa descrença, pela nossa falta de fé, que Deus deixa de agir, que Deus deixa de ser soberano sobre todas as coisas. Que nada foge do plano dele. Amém? Não é nenhum input nosso que muda o que Deus faz e quem Deus é. Isso é um princípio muito importante para nós. E esse entendimento de que todas as coisas estão sobre as mãos dele, estão sob a guarda dele, sob os seus olhos, ela deveria ser a resposta para aquele momento lá atrás que a gente falou aqui, em que nós encontramos em desespero, porque os problemas da vida estão acontecendo, uma situação aconteceu aqui de paraquedas, e eu não sei o que fazer. Deus não me responde, eu oro, nada acontece. Esse momento aí de desespero total, o que deveria nos confortar aqui é entender que, peraí, mas a palavra diz que Deus, ele é soberano. Aquele momento em que Deus falou comigo de uma forma sobrenatural, que me fez enxergar quem ele é, eu preciso lembrar disso porque nada fugiu do controle dele. E essa lembrança, essa memória, é aquilo que nos traz de volta a esperança, que pensa, peraí, eu sei que eu estou desesperado, eu sei que eu quero resolver isso, mas eu vou ficar tranquilo, vou ficar calmo, eu vou me alegrar porque eu sei que o Deus que tem cuidado de mim até aqui, ele vai continuar cuidando, independente dessa situação, independente do resultado dessa situação. E a gente serve um Deus fiel. E servir a um Deus fiel é justamente isso que nos diferencia como cristãos de todo o resto da humanidade, de todas as outras religiões. Porque, como eu disse, o nosso serviço, o nosso ministério, aquele que a gente serve, é a um Deus vivo que atua ainda hoje. E a nossa esperança está nele. A nossa esperança está no Deus que criou todas as coisas, que governa tudo e todos, e que também nos escolheu para reinar junto com ele eternamente. E quando eu estava anotando isso, eu achei que ia ter um glória a Deus, um amém. Aleluia! Então eu vou falar de novo, que a gente serve a um Deus que criou todas as coisas, que governa tudo e todos, e que nos chamou para reinar eternamente com ele. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! E Maranata, vem Senhor Jesus. Aleluia!
E esse texto que a gente leu agora mesmo, ele, só para dar um pouco de histórico, muitos de vocês já sabem, mas para quem não sabe ou se esqueceu, Salmos é um livro de canções, é um livro de músicas, ok? Um livro de poesias. Hoje a gente lê Salmos como um livro, mais um livro da Bíblia, que a gente folheia e lê, mas a intenção original é que essas letras, né, elas rimavam, elas tinham ritmo, tinha melodia, tinha uma harmonia por cima delas. E algumas culturas ainda hoje, elas leem, né? Não, elas não leem os livros de Salmos, mas elas cantam os livros de Salmos, apesar de não fazer parte de nós aqui. Isso é muito importante porque é só um paralelo da mensagem aqui, a gente lembrar que Salmos é uma canção, porque a gente, talvez não temos conhecimento das linguagens originais, a gente pode meditar nelas como canções, como orações ainda hoje. Okay? Talvez no seu devocional, talvez no seu momento que você tem com Deus durante a semana, durante o dia, você pegar um Salmos e ler, ouvir ela como uma canção. Só uma ideia aí para vocês. Esse Salmo de Davi ele é muito especial, porque ela traz uma cosmovisão, é o quê? É uma visão de mundo, né? É um entendimento de como o mundo funciona, que envolve todas essas coisas que eu estou falando aqui agora. Só que ele resume tudo isso em uma canção, uma poesia, algo mais resumido, mudado. E um fato interessante é que tanto o primeiro quanto o último versículo desse salmo, ele é repetido. Justamente por ser uma canção, ele se repete no início e no final. E eu estava tentando entender por que isso acontece. E isso acontecia porque é a parte mais importante do texto. Eu vou até ler aqui de novo, o primeiro e o último versículo, para que vocês vejam. O primeiro fala assim: Senhor, Senhor, ou Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Tua glória é mais alta que os céus. E o último versículo fala: ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Isso acontece porque essa é a parte central daquilo que ele quer chegar, sabe? Tanto o início quanto o final da canção que ele está fazendo, a intenção pelo qual foi escrito. E todos os outros versos que estão entre o início e o final dessa música, dessa canção, desse salmo, ela serve para explicar por que Deus é majestoso. Serve para explicar por que a glória é mais alta que os céus e de que forma que a majestade dele enche a terra. E é um pouquinho disso que a gente vai entender aqui agora. Vamos lá. A gente tem o texto aqui em cima, se não tiver, tudo bem. No segundo verso, fala o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Vou abrir aqui separado, só para a gente dar continuidade. Ok, o segundo verso, ele fala o seguinte, que tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem tua força. Assim calaste teus inimigos e todos que as te opõem. E isso é um pouco diferente do restante do texto, porque se vocês lembram, o verso, o Davi, ele canta, né, falando que Deus criou os céus, Deus criou a lua, Deus criou as estrelas, quem somos nós e tal e tal. Porém, no meio de toda essa exaltação, temos um versículo um pouco estranho, que fala assim, tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem ou a cantarem da tua força, e através dessas canções, o Senhor calou os seus inimigos. E o motivo que isso acontece é que é meio que um enigma, algo para a gente pensar. E ele traz uma cena interessante, que a gente vai ver um pouquinho para frente. O terceiro versículo, ele fala... ele demonstra, né, como disse, a grandeza, o poder de Deus para reconhecer que todas as coisas foram feitas por ele. Logo em seguida, ele traz um questionamento de que como é que um Deus que criou todas as coisas dá importância, se preocupa com uma pessoa tão pequena quanto eu. E dos versículos 5 a 8, ele diz que ele resgata
a história da criação em Gênesis, né? Ele explica que fomos feitos do pó, que apesar de feito do pó, nós também fomos coroados para reinar eternamente com Ele e tudo. E a gente, entendendo isso aqui, a gente vê aquilo que foi escrito no verso 2, que eu falei que é como um enigma, a gente consegue entender quando a gente olha no momento específico que Jesus estava passando. Nós acreditamos, nós como carregamos esse título, né, essa responsabilidade de sermos cristãos, nós acreditamos que o Velho Testamento, ele muitas vezes aponta para a vida de Cristo, amém? E é um desses momentos especiais que acontece no Velho Testamento, aqui em Salmos, em que um texto de Davi, ele através de uma profecia messiânica, ele aponta para Cristo. E essa situação em que Jesus passou relata exatamente esse enigma de crianças cantando e inimigos sendo derrotados, que está lá em Mateus 21, não precisa abrir, só se vocês quiserem, fica à vontade. Eu vou ler rapidinho aqui para a gente entrar na mente de Davi, que estava escrevendo essa música. Obviamente que ele não conhecia Jesus ainda, mas de uma forma profética ele entendeu isso. Mateus 21, 15, 16 fala assim: Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e viu também as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi. Os mestres da lei ficaram indignados. Eles perguntaram: não estás vendo o que essas crianças estão dizendo? Eles perguntaram isso para Jesus. E Jesus respondeu: sim, é claro que eu estou vendo. Vocês não leram lá em Salmos 8 a parte que diz: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. Amém. E é exatamente esse mesmo texto que a gente acaba de ver aqui em Salmos, acontecendo de uma forma histórica, de uma forma real, uma profecia se cumprindo através de Cristo, na vida de Cristo. E é justamente essa imagem que Davi está tentando nos trazer, de que nós, seres pequenos, incapazes, despreparados, fomos chamados por um Deus grande e totalmente capacitado, que nos capacita, que nos prepara. E que através dessa confiança nele, porque crianças, elas naturalmente confiam em nós, que somos mais velhos, somos maiores, somos mais capacitados. E essa mesma confiança, que essa confiança que nós temos em Jesus, através do nosso louvor, através da nossa adoração, através de uma vida em transformação, a gente derrota os nossos inimigos, ou melhor, a gente cala os nossos inimigos, e a gente reina junto para sempre. Então, só para a gente entender aqui, Davi, em uma das canções, ele fala assim: Senhor, tu ensinaste as crianças e os bebês a anunciarem, a cantarem da tua força, a cantarem de quem é o Senhor é. E através dessas canções, através desse louvor, o Senhor derrotou e calou os seus inimigos, para que eles não te perturbassem mais. Jesus entrou por Jerusalém num burrinho, totalmente de uma forma surpresa. As pessoas imaginavam um rei, um príncipe, um general de guerra montado num cavalo branco, mas não, era um cara simples, de uma família simples, montado num animal mais simples ainda, recebendo louvores de crianças, mulheres, de pessoas que não tinham muito valor na sociedade, dizendo Hosana nas alturas, louvando o nome do Senhor. E o paralelo que eu trago através desse texto hoje é que Deus, desde sempre, ele usa aqueles que são pequenos, aqueles que se assemelham a crianças, que são despreparados, que não têm toda a capacidade. São justamente essas pessoas, a partir do momento que essas pessoas confiam em Deus, que usam da sua fé para permitir o agir de Deus, Deus usa essas pessoas, capacita elas, treina elas, e através delas faz coisas grandes. Faz coisas que
coloca essas pessoas no lugar certo em que Ele quer. Ele traz o plano dele através dessas pessoas que confiam nele como crianças simples, como pessoas que ninguém dá nada. Então tá, voltando aqui. A gente então se enxerga, quando a gente se enxerga como criança, como bebês, como pessoas inofensivas, quando passamos por situações em que a gente não está preparado para passar, quando a gente passa por situações que nos pegam de surpresa, no momento do desespero, no momento da vontade de chutar o balde para todas as coisas, a gente para, lembra de tudo aquilo que Deus fez. A gente se alegra porque a gente sabe que se Deus fez lá, Ele vai fazer aqui, vai continuar fazendo. A gente se alegra porque esse Deus não perdeu o controle de nada. E nesse momento de humilhação, de simplicidade, como crianças que confiam no Pai, o Senhor vai lá e cuida de todas as coisas. Eu falei aqui que nós vamos reinar junto com o Senhor, em que Ele está no controle de tudo, em que Ele governa tudo, em que Ele nos chamou para reinar com Ele para toda a eternidade. Não só para viver com Ele, não só para louvar a Ele, não só para glorificar a Ele para todo sempre, mas para reinar, para trabalhar junto com Ele para toda a eternidade. E reinar, em português é interessante que são todas palavras muito parecidas, né? Reinar requer um reino, certo? Óbvio. E o que um reino precisa? Ele precisa de um rei. E o que um rei faz? Ele governa. Ele controla e julga todas as coisas. E nada passa despercebido desse rei. Nenhuma decisão é tomada se não passar primeiro por esse rei. E esse rei, pelo menos para mim, não sei para vocês, esse rei, ele é Jesus, ele é Filho de Deus. E através do seu Espírito, ele compartilha com nós a sua vida e a gente, consequentemente, carrega a missão de trazer esse reino aqui na terra onde a gente vive hoje. Porém, nada disso, essa missão, essa responsabilidade, esse chamado que Deus tem, a partir do momento que a gente confia nele, ele faz alguma diferença se a gente não se submete e a gente não confia nele, nos momentos que precisa. Quando a gente confia em Deus, quando está tudo ok, está tudo bem, está tudo sob controle, é uma coisa. Mas a partir do momento que a gente perde o controle das situações da nossa vida, e a gente não exerce essa fé, que é um sinônimo de confiança em Deus, não adianta usar palavras bonitas, cantar bem canções, ou dizer de boca para fora que a gente tem fé, se nesses momentos a gente não age assim. Quando a gente deixa, quando a gente nas oportunidades certas que eu creio que Deus permite em nossas vidas, em que Ele tira de nós o controle das nossas vidas, em que Ele nos deixa despreparados para enfrentar uma situação, eu creio que Ele permite isso acontecer para a gente exercitar a nossa fé, a nossa confiança nele. Porém, quando essas situações acontecem e não confiamos nele, quando falamos, Deus, não, deixa quieto, deixa que eu vou resolver isso aqui agora, a gente pega as coisas com as nossas mãos, a gente começa a caminhar com as nossas próprias pernas, a gente negligencia a autoridade que o Senhor tem sobre nós e nos tornamos hipócritas, né? Porque a gente não está vivendo, a gente não está agindo conforme aquilo que a gente está pregando, conforme aquilo que a gente acredita, que está no nosso coração, que um dia foi ensinado para nós. E aí, ao invés de reconhecer as nossas limitações, reconhecer que realmente não somos capazes e devolvemos o controle de todas as coisas a Deus, a gente tenta fazer por nós mesmos, sabe? Quando Deus permite essas coisas na nossa vida, o que Ele espera é que a gente não só confie nele
espera o momento dele para fazer tudo, mas ele também nos ensina que a gente deveria regozijar nesses momentos. Que a gente deveria trazer aos nossos corações alegria mesmo, festividade, porque um Deus que controla sobre as coisas, que é responsável por tudo e todos, ele está cuidando da nossa vida. A gente deve regozijar na soberania do nosso Pai, que nos ama e ele quer o melhor para a gente. Caso contrário, a gente se frustra e a gente tenta fazer o nosso próprio destino, né? A gente tenta controlar os resultados da nossa vida. A gente tenta controlar de que forma, o que vai acontecer no nosso futuro, quando a gente bem sabe que a gente não tem esse controle real. Isso é só uma ilusão. Isso é só um devaneio por causa da nossa natureza caída, por causa da nossa incapacidade de entender que Deus está sobre todas as coisas. A partir do momento que a gente tenta criar o nosso próprio destino, a gente começa a caminhar distante do Senhor. Eu sinto muito, mas essa é a verdade, essa é a justiça de Deus, que o único destino, eu escrevi aqui assim, que o único destino daqueles que caminham longe do Senhor é uma eternidade sem Ele. É o inferno, onde há choro e ranger de dentes. Então, peraí rapidinho. Você está me dizendo que quando eu passo por situações complicadas na minha vida, quando eu passo por problemas, quando eu passo por sustos, seja saúde, financeiras, problemas familiares, que seja a situação que você está passando, se nesse momento você pira o cabeção, pega o controle da mão de Deus, sabe? Toma as rédeas por si só, tenta fazer o seu próprio destino, então você está me dizendo que quando isso acontece, o meu destino é diferente do que eu estou pensando? Sim. É a distância eterna do Senhor, é o inferno. É a condenação eterna para aqueles que não amam ao Senhor. Porque se a gente não confia em Jesus, como a gente diz que confia, a gente não obedece ao mandamento dele. Se a gente não obedece ele, a gente não o ama. Se a gente não ama, o nosso destino é diferente do céu. Imediatamente a confiar o controle da nossa vida ao único que tem toda a capacidade para fazer isso. Ele já tomou as nossas dores na cruz, nos purificou de todo pecado e nos capacita constantemente com o seu Espírito. A gente não tem o que perder porque a gente já venceu em Cristo. Nós somos vencedores em Jesus. Através dele nós somos chamados de filhos, de cordeiros e participantes dessa família real, desse reino que a gente tem a missão de trazer aqui. E que hoje, neste momento, nessa noite, a gente possa abrir os nossos olhos para essa realidade. A gente possa abrir os nossos ouvidos, como Jesus diz, como o Espírito de Jesus diz, abrir os nossos ouvidos para aquilo que ele tem a dizer à igreja, a nós. A gente precisa repensar muitas coisas das nossas vidas, muitas das nossas atitudes, das nossas decisões. Porque se é essa caminhada, se de alguma forma você vê que é essa caminhada que você está tendo na sua vida, os momentos em que Deus permite para te testar, para avaliar a sua fé, não só para avaliar, mas o fogo ele tem duas funções. Não duas funções, ele tem uma função, mas com dois resultados diferentes. Tudo depende do material que ele queima. Se o fogo queima um papel, aquele papel não vai existir mais. Mas se o fogo queima o ouro, ele purifica aquele ouro. Amém. Então, qual material, talvez um questionamento para hoje, né? Qual material que você está sendo na sua vida? Será que você está entregando a autoridade que é de Deus, que é o controle da sua vida? Ou que nos momentos em que você acha que você precisa controlar, que você precisa manter tudo em ordem, você está tirando este Deus e fazendo com as suas próprias forças, fazendo com as suas próprias mãos? Porque se essa é a sua atitude, se essa tem sido, então
dê glória a Deus porque você teve mais uma oportunidade hoje. Você acordou esta manhã, está ouvindo essa palavra e agora só falta você permitir que o Espírito Santo transforme isso em vida e novidade de vida no seu coração. E eu não estou falando isso aqui simplesmente com um tom acusador, porque primeiro essa palavra cortou o meu coração. Primeiro eu tive que rever e mastigar e repensar as minhas decisões, as minhas atitudes, a minha caminhada diante do Senhor e como cristão, como filho, como um agente que carrega essa missão de trazer o reino, porque eu entendo que essa eternidade já começou. Eu já comecei a viver eternamente com meu Pai, com meu Senhor. E o Espírito ele te lembra mais uma vez que ele está disponível para você dessa mesma forma. Eu acredito que todos aqui, se não a grande maioria, já conhecem a Cristo. Já tiveram uma experiência transformadora com Ele, já tiveram um momento específico da vida em que o Evangelho fez sentido para você. E se isso já aconteceu, se você já tem esse conhecimento, essa caminhada, então Rich, eu peço para que vocês repensem sobre isso, que traga esse questionamento com você para casa. Não deixa só que não. Converse com o Senhor durante a semana. Permita que Ele entre nos mais profundos da sua mente, do seu coração, de quem você é, para que Ele seja transformado, para Ele desenterrar coisas que estão enterradas, sabe? Para Ele limpar aquilo que precisa ser limpo através do sangue dEle, para que Ele possa purificar você de todo pecado. Se a gente não faz isso de uma forma contínua nas nossas vidas, a gente corre o risco de estar vivendo uma vida enganada. A gente corre o risco de estar vivendo uma mentira, uma falsa verdade, se é que existe isso. A gente entendeu que os momentos em que a gente se vê perdido pelas situações, a gente começa a achar que a gente está no controle de tudo, porém a gente rapidamente percebe que a gente não está no controle de nada, e a gente começa a se preocupar. A gente começa a agir de uma forma que não deveria estar agindo. E isso só muda a partir do momento que a gente lembra que Deus está no controle de tudo, que a gente começa a confiar e exercitar a nossa fé e confiar que Ele está no controle de tudo. E aí sim a gente regozija, a gente muda o choro em alegria. E é nesse momento em que a gente passa a confiar, a entregar de volta o controle das nossas vidas, de todo o universo a Deus, como se ele tivesse perdido, né? E aí que a gente lembra disso e a gente fica em paz, a gente sente paz, a gente tem paz no nosso coração. E o motivo que a gente confia em Deus, que isso é uma coisa tão importante para nós, é que a gente confia nele porque ele é fiel. A gente confia nele porque, como eu disse, se ele fez com você lá atrás, se você teve uma experiência, se ele falou contigo, se ele te transformou lá atrás, ele caminhou com você até aqui, então é certo que ele vai continuar. Ele não vai mudar quem ele é. A palavra diz isso para nós, nos garante. Ele não vai mudar de ideia. Ele não vai se transformar em algo diferente do que ele tem sido até aqui. E é exatamente essa a reflexão, foi exatamente essa caminhada que eu compartilhei com vocês, que eu passei durante essas últimas semanas. E olha só, através de uma frase no momento de um filme, né, numa série, sabe? E eu gostaria de convidar vocês, nesse momento, para ficarem de pé e como eu fiz lá no início, trazer ao seu coração, à sua mente, situações, talvez você está passando agora ou que já passou,
mas o momento em que você se desesperou, que você achou que Deus perdeu o controle das coisas. Aquela situação da sua vida em que Deus não falava com você, você orava, se você tem orado, se você tem buscado Ele intensamente, mas Ele tem se calado. Saiba que nada fugiu do plano soberano dele. Saiba que aquilo que você está passando, aquilo que você já passou, e aquilo que nós vamos passar ainda, não só está no controle dele, mas também em permissão dele, para que você seja forjado no fogo dele, para que esse ouro, sabe, esse metal precioso, seja purificado, seja enrijecido, ganhe força, que Deus permite as situações para sermos capacitados. Jesus, primeiramente, obrigado, Deus, por essa graça que o Senhor derramou sobre nós, Deus, através dessa palavra. Obrigado porque nós acordamos e estamos nessa missão ainda hoje, Deus. As suas misericórdias renovaram sobre nós, não para que possamos negar e negligenciar a tua autoridade, Deus, mas para que possamos nos regozijar na confiança que temos em Ti. Pai, que o Senhor possa transformar essa palavra, possa transformar essa realidade, essa justiça do Senhor em uma vida nova no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, de cada pessoa que está aqui ouvindo essa mensagem. Que o Senhor possa trazer, através disso aqui que foi falado hoje, novidades de vida, Deus. Que elas possam ser transformadas verdadeiramente, Deus, para que não caímos no engano de que a gente acha que está numa caminhada em direção ao Senhor, mas que em realidade não estamos numa caminhada em direção a estar longe do Senhor e condenados para sempre. Pai, que o Teu Espírito, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, Ele possa falar nos nossos corações através dessa palavra. Em nome de Jesus, nós oramos, Deus, e agradecemos ao Senhor. Amém.